Josué, você sabe hoje me explicar o porquê que são poucos brasileiros que entenderam realmente o verdadeiro mecanismo de prosperidade financeira? Eu, Rodrigo, acredito que a questão está na educação. Se nós pegarmos a Bíblia, lá diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Infelizmente, o brasileiro ele não sabe esperar. Nós podemos ver pelo povo do Oriente. Por que o brasileiro não planta tâmara? Sabe me dizer? O brasileiro não planta tâmara porque ela leva 100 anos para dar um fruto. O brasileiro quer tudo para ontem. E ele acaba entrando em financiamento. A pressa é o que causa o retardo, vamos dizer, financeiro do brasileiro. Aí ele vai para um banco, ele entra num juros alto e ele não consegue sair daquilo ali, se afunda. Enquanto que o povo mais próspero, vamos pegar o povo do Oriente ou o povo americano, eles têm uma educação financeira desde a escola. E ali eles aprendem a esperar, a investir no tempo certo. O brasileiro não planta tâmara porque ele quer tudo para ontem. Se ele pensasse nisso, o povo do Oriente, ele pensa nos netos, ele pensa na próxima geração. E nós, infelizmente, ainda não chegamos nesse nível. Se nós pensássemos assim, nós investiríamos já na vida de nossos filhos e de nossos netos. E o consórcio é isso. Se nós lá atrás tivéssemos já entendido a verdadeira essência do consórcio, muitos brasileiros hoje não estariam remando do jeito que estão. Porque se você investir, não é a questão, não é a questão de você não ter dinheiro. Tem parcelas bem em conta, tem parcelas pequenas. Se você der o primeiro passo e já iniciar numa carta, não pensa em você, vai demorar. Pensa, essa carta eu estou fazendo para o meu filho ou para o meu neto. Vai ter um momento sim, se você fizer com a pessoa certa, vai ter um momento que ela vai contemplar. E aí na contemplação, você vai sentar e ver o que é melhor. Se é você investir num bem, se é você se capitalizar vendendo essa carta, se é você deixar ela aplicada pensando num reforço de aposentadoria. Rodrigo, muito legal o que tu colocou. É essencial hoje. Só para tu ter uma noção, eu já estou no mercado administrativo financeiro há 37 anos. E eu cheguei à conclusão que a maioria das pessoas hoje não tem um planejamento, uma administração. As empresas também não têm. A maioria dos empresários terceirizam a parte que eles deveriam de ficar com eles para aprender, depois delegar, eles terceirizam. Porque é complexo, porque é demorado. Assim como tu citou o exemplo de quem planta tâmara, é exatamente isso. Hoje eu tenho vários clientes que investiram, que fizeram consórcios para os seus filhos. Eu tenho um cliente que a filha dele tem 15 anos e ele fez um consórcio em 36 meses. Quando ela tiver 18 anos, ele vai sacar em espécie e vai investir na faculdade dela. Esse mesmo cliente também fez um consórcio para o filho dele, que tem 12 anos. Quando ele fechar 18 anos, vai investir também na faculdade. E como eu também tenho clientes que... E se as pessoas forem pensar, né, dizer, mas o consórcio demora muito, e eu vou esperar a hora que der certo, a hora que der uma equilibrada nas coisas, eu vou começar então fazer o meu consórcio. Pois é, mas não é assim que está acontecendo. Eu tenho clientes hoje que foram contemplados na primeira parcela. Eu tenho um cliente hoje que ele contemplou na primeira parcela e ele acreditou na minha estratégia, tá? Eu coloquei num grupo em andamento, fiz uma estratégia top para ele. Ele comprou uma casa já com inquilino, tá? Com inquilino. Comprou a casa e ele já contemplou e hoje ele está recebendo em torno de uns R$600 de renda passiva. Um outro cliente também que eu me lembro agora, que ele perdeu tudo na enchente e ele foi contemplado na segunda parcela, tá? Esse cliente, ele já
foi contemplado, ele já está morando na casa dele. Então tem muita gente que não pega essa ideia de planejamento, Rodrigo, e não consegue dar assim uma sequência. Ela começa uma coisa e não termina. E isso eu vi no decorrer de todos esses anos que eu trabalhei já na parte financeira, e as pessoas elas não começam a fazer, inicia muito bem, mas daqui a um pouco se perde no meio do caminho. Eu acho que é isso que atrapalha bastante assim, o andamento do brasileiro, não entender essa questão de planejamento. E a gente deve aprender muito com a Bíblia, né? Que existe um tempo para todas as coisas. Também quem planta tâmaras, isso é fantástico. Se nós pegarmos a Bíblia, nós temos o exemplo de Davi com Salomão, né? Salomão, ele tinha que nada menos, nada mais assumir o trono do, vamos dizer, o melhor rei que existiu, mas Davi preparou Salomão. Sim. Davi não deixou tudo de mão beijada, como nós brasileiros dizemos, né? Mas Davi preparou Salomão. Então, o que me veio em mente quando você estava falando isso, dessa menina de 15 anos? Você já parou para pensar se todo brasileiro hoje, pai ou mãe, nós temos consórcios de imóvel? Tem avós também. Avós também. Se o pai não consegue, isso, sabe, o avô, né, ajudar, isso, pode fazer, né? Porque hoje nós temos consórcios de 15 e 18 anos no imóvel. Então, se o filho, ao nascer, o pai, a mãe ou o avô e a avó já fizer um aporte de um consórcio, iniciar um consórcio ali, quando essa criança tiver de 15 anos, se for uma menina, quantas pessoas me falam, eu quero fazer a festa de aniversário da minha filha de 15 anos, mas não tenho condições. Vai ter? Quando a criança tiver a idade da faculdade, vai ter o valor da faculdade. Isso é ser como Davi foi para Salomão. Isso é um pai, uma mãe ou um avô investir visionário, olhar lá na frente, que é o que eu falei da Tâmara. Exatamente. Não pensar só no hoje. Todas as frases sempre quando nós vamos atender um cliente, a frase é a mesma: vai demorar. Mas o que você está fazendo hoje para conseguir esse recurso para comprar o seu imóvel? O recurso para fazer aquela viagem dos seus sonhos? Quantas pessoas desistem ao longo do trajeto dos seus sonhos pela questão financeira, mas não dão o primeiro passo? Vai lá, procura um corretor. Quer ver uma coisa? Olha só, se a fatura do teu cartão de crédito tá dando mais ou menos uns R$1.100 por mês, você precisa falar conosco, porque veja bem, com 1.100 você já consegue fazer uma cota de 350 mil para fazer uma alavancagem. E agora a pessoa não se dá por conta que a fatura dela mensal está dando R$1.100. Cara, tu tem que rever essa questão das despesas para que você consiga e cortar também o extra. Cortando o extra você consegue chegar lá. Então, Rodrigo, respondendo a tua pergunta, eu digo o seguinte: as pessoas às vezes não conseguem ter esse planejamento e pensar no futuro porque elas invertem os valores. Elas estão colocando a sua prioridade, o seu crescimento, e colocando despesas, a tudo que é aquilo que é passivo, e não investindo no ativo. Bom, se tudo isso que nós falamos aqui faz sentido para você, nos chama, que aqui na JB nós vamos montar uma ótima estratégia para você que caiba dentro da sua realidade.